Olá, amigos, estamos de volta aqui na Tink TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que você já se acostumou a acompanhar todas as noites aqui na sua TV regional. A Tink TV, ela fala para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades também do Alto Tietê. E hoje a Claro, NET Claro, tem 800 mil assinantes aqui em toda a nossa região. E o nosso Pense Nisso, que completou um ano, agora no mês de setembro, já ouviu 180 personalidades nesse nosso programa, dos mais diversos segmentos. E com certeza você gostou aí do papo que nós levamos com essas personalidades, que muito fizeram e muito fazem pela nossa cidade e também pela nossa região. E hoje mais um papo que eu tenho certeza que você vai gostar, de uma personalidade também. Nós vamos falar com um homem, um nome que é sinônimo de cultura popular. A roça, mexer na terra, criar galinhas, uma pessoa que valoriza as pessoas que derrubam seus suores para colocar a comida em nossas mesas. Um homem e seus milhares de vídeos, sempre mostrando o campo, a lavoura, rios, corgos, criações, roça, mostrando o campo. É ele o nosso entrevistado de hoje. Se eu falar o nome dele, muitos conhecem, nem todos. Francisco José Lacaz Ruiz. Mas se eu disser que é o Chico Abelha, todos sabem quem é. Fica mais fácil. Bem, Chico? Tudo bem, obrigado, Dirceu. Obrigado pela participação aqui no nosso programa, é uma honra tê-lo aqui, né? Eu que agradeço. Como é que eu podia anunciar o Chico Abelha? Quem é Chico Abelha? Quem é Chico Abelha? É. Primeiro eu quero agradecer vocês por terem convidado, né? Esse programa vai ao ar à noite, é isso? Sim, 10 então, da noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. Quem me conhece, eu sou o Chico Abelha, já sabe. Quem não me conhece, eu vou tentar dizer quem eu sou. Eu sou uma pessoa que vai sempre em busca de fazer diferente, porque eu não gosto de copiar nada. E isso parece estar em mim, desde criança eu sou assim. E acho que por isso que nenhuma roupa que me botava não serviu. Eu saí da escola, saí de tudo que quiseram me colocar, eu dava um jeito de escapar. Eu ficava o tempo suficiente para perceber que aquilo não era para mim. Sofri muito quando era criança, porque né, a criança não tem autonomia, ela depende dos pais. Mas uma vez que eu já comecei a ganhar meu dinheiro, eu já fui em busca daquilo que era meu. E aquilo que era meu era viver junto à natureza. Você é natural de onde, Chico? Daqui de São José dos Campos. São José mesmo? Infância, adolescência, passada por aqui. Pois é, mas é aí que nós temos que voltar para trás, porque o meu pai fez o ITA e casou-se com a filha de um professor do ITA. E por isso eu acabei nascendo aqui, né? Mas vivi um pouco no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo, capital, até os 15 anos. Depois eu fui para o mundo, vim para cá, fui para o interior, fui para o exterior. E assim é a minha caminhada. Agora eu estou em São Francisco Xavier. Nesse momento eu estou em São Francisco Xavier. Não sei onde vou estar amanhã, não me pergunte. Esse homem de São Francisco Xavier, Monteiro Lobato... Morei lá também. Morou em Monteiro Lobato também, né? Uhum. Como é que é imaginar você vivendo no Rio de Janeiro hoje? Então, eu sou uma pessoa que se adapta, né? Eu posso viver em qualquer lugar, eu falo. Mas eu vou ter que criar minha bolha lá dentro. Eu vou ter que ter planta em volta, eu vou procurar um lugar que seja mais ameno, que não tenha barulho, que eu possa cultivar minha cebolinha, meu chá de boldo, meu hortelã. Eu me adaptaria, mas já faz mais de 40 anos que eu tô pro lado rural mesmo, né? E como é que foi esse despertar do lado rural? Para quem vive numa cidade como São José dos Campos, né? Ô Dirceu, eu acho que todo ser humano, é muito recente esse fenômeno da gente estar morando em cidade, aglomerado, um do lado do outro, com todos os inconvenientes que tem uma cidade, né? Não vou nem ficar falando aqui quais são. Mas assim, na história, nos milhares, eu nem sei quantos anos tem o ser humano, mas no tempo que tem o ser humano, desde que nós temos uma forma parecida com essa, a cidade é muito recente. Então nós temos no nosso DNA essa necessidade de estar junto à natureza. Isso aí está em todo mundo. E até eu atribuo o sucesso dos meus vídeos porque eu mostro as coisas essenciais. Como preparar a comida, como preparar a nossa casa, de barro, claro, né, de madeira, porque é assim que a gente fez até o século passado. Não tinha esses materiais ferro, cimento.
Então eu estou falando de coisas essenciais que mesmo que a gente não tenha na nossa mente, a gente tem na nossa memória ancestral. Então assim, por que nós estamos tão malucos com essa cidade agora, principalmente com a pandemia, essa vida na cidade? Nós estamos com mais sede dessas coisas que são a essência nossa, que está ligada à natureza. E nós somos natureza, na verdade. E na abertura do nosso programa eu falava sobre o homem dos milhares e milhares de vídeos, né? E esse programa vai ficar bonito também, porque o nosso editor Luiz Faria, conforme nós vamos batendo um papo aqui, ele vai mostrando alguns vídeos aí que foram produzidos pelo Chico Abelha, e você vai ver cada imagem maravilhosa. Então hoje o programa, além de um grande entrevistado, nós vamos ter aí uma plástica bonita, umas imagens bonitas. Chico, você vivia com seus pais, né? Naquela vida normal e comum aqui na cidade. De repente você se embrenhou lá pro mato. Como é que foi isso? Então, o meu avô, o pai do meu pai, ele era de botar a mão na terra. E o pai da minha mãe já era mais intelectual. Eu sempre fui atraído por esse lado mais de pé no chão, meu pai tinha a horta em casa, nós passávamos férias em fazenda de tios, né? Então eu via tudo aquilo. E aquilo eu não elaborava mentalmente, mas eu sabia que eu estava em casa ali. Então na primeira oportunidade eu já saí fora. Graças a Deus, meu pai foi uma pessoa que comprou uma terra, e para a gente poder ir lá passar não tinha casa, não tinha nada. A gente ia lá, passava um domingo, né? Fazia um piquenique e tal, ficava junto à natureza. Ele arrendava essa terra para outra pessoa, porque a gente não usava, né? E foi nesse lugar que meu pai comprou, obrigado pai, que eu construí minha casa, a primeira casa na roça, que eu comecei a criar abelhas, tirei leite, né? Eu mesmo fazia tudo isso. Tinha meus animais e vendia essa produção na cidade. Eu tinha uma variante, um Fusca, depois uma variante, e vendia essa produção na cidade. E a história, assim, já que nós estamos falando disso, eu acabei indo para um lugar mais afastado e mais pleno de natureza, porque esse lugar que meu pai comprou era na beira da estrada. Não tinha cachoeira, tinha barulho, e eu fui mergulhar no mato. Quando eu ganhei dinheiro. O pessoal fala na roça não se ganha dinheiro. Nossa, Antes de você falar que foi lá para um lugar mais distante, é comum nós ouvirmos aí de algumas senhoras que cuidam das suas plantinhas, né? Na sua varanda, no seu quintal, dizer, não, eu converso com as minhas plantinhas, eu entendo as minhas plantinhas. Você vai me perguntar... Pois eu acho que eu sou meio déspota, meio ditador nesse caso, porque elas me obedecem. Eu não sou desses de conversar com planta, não. Mas eu tenho uma relação muito boa com ela. Eu acho que elas gostam do chefe delas. Mas tem aquele caso também do cara que coloca a mão ou olha uma planta, ele seca a planta, né? Esse aí acontece. Existe. Eu já vi acontecer com isso. E tem outro que ele olha, faz um afago na planta, aquilo cresce, fica uma beleza. Sim, tem isso também, Chico? Tem. Eu acho que essa coisa são energéticas, a gente coloca a nossa energia em cima das plantas e elas assimilam. Pro bem ou pro mal, né? Bom, aí você construiu aquela casa no terreno do teu pai, isso, né? E aí você disse que foi lá pro fundão. Pois eu entendo que a natureza ela é uma mestra, né? Se eu tivesse morado na cidade, certamente eu estaria muito doente hoje, ou não estaria vivo mais, né? E eu fui percebendo que eu precisava de ter mais silêncio, de aprofundar mais nessa coisa dos ensinamentos da natureza. Isso aconteceu assim, não foi programado, né? Eu estou te falando isso para relatar. Mas eu não sabia, eu senti um chamado e fui em direção àquele lugar que não tinha estrada, que não tinha energia elétrica. Fui construir uma casa de pau a pique com as minhas mãos. Sozinho? Não, sempre contei com a ajuda de muita gente. Isso é muito legal. Eu acho que esse tipo de construção na roça, né, ele chama, né? Aliás, amanhã eu vou fazer uma na casa de uma amiga aqui. Vai ter um mutirão, é chamado de mutirão. As pessoas oferecem uma comida e a mão de obra vem, né? E que comida, hein? E que comida, vai ser boa. Vai ser uma vaca atolada ou uma quirera. E é boa mesmo. Tem a pinguinha, tem as cantorias e tal. E não, nunca fui sozinho. Eu sempre gostei,
sempre gostei não. É natural que a gente aceite ajuda, porque você imagina cortar uma árvore, naquela época que ainda podia cortar árvore, né? Na mata, eu não ia conseguir carregar sozinho os troncos, fincar e tudo, né? E acabei contando com a ajuda de amigos. Cobri de pau a pique, eu cobri de sapé e morei nessa casa por muito tempo. Aí sim, eu passei longos períodos sozinho. Então, o que se fala hoje de vizinhos solidários, naquela época já tinha, né? Então, muito antes, eu acho que a nossa economia era mais solidária, né? Na roça, quando se matava um porco, você dava um pedaço para o seu vizinho, porque você sabia que quando ele matasse, ele ia dar também um pedaço para você. Quando você precisava de fazer uma roçada de pasto, era natural que você chamasse os amigos, eles te ajudavam e depois você também ia ajudá-los, né? Isso era natural, né? Hoje em dia ainda acontece, muito menos, claro, porque as pessoas estão se cercando, estão botando câmeras, estão botando alarmes e tal, mas ainda existe. E é essa realidade que eu gosto de retratar, porque são essas pessoas que ainda acreditam no ser humano, que ainda recebem você de braços abertos. Disse eu entro na casa da pessoa, a pessoa nunca me viu na vida, ela faz assim, que nem se eu fosse um filho, me conta a vida dela, e é isso que eu mostro nos vídeos. É muito gostoso, gente. Nós estamos batendo um papo hoje com o Francisco José Lacasse Ruiz. Né? Papo sobre cultura popular, temos muito a conversar ainda. Ele, como eu disse, tem muitos e muitos vídeos, né, produzidos. Nós vamos para o intervalo comercial e você vai ver aí o carro de boi. Olha que beleza. E na volta, talvez você já está perguntando, né, mas o que é Chico Abelha? Ele vai explicar por que Chico Abelha. Já aqui no nosso Pense Nisso.
Muito bem, nós voltamos hoje nesse programa bem especial aqui na Think TV, no Pense Nisso, conversando com o Chico Abelha. Chico Abelha é um homem do campo, como eu disse, é um homem que gosta da plantação, da roça, das plantas, enfim. Da natureza. Da natureza. Nós vamos conversar, ele vai contar mais sobre a sua vida nesse mundo maravilhoso da natureza, né? Ele é um privilegiado. Bom, agora o telespectador aí já nos mandou aqui mais de 2 milhões de e-mails perguntando por que Chico Abelha? Pois é, mas antes eu quero falar, você falou que eu sou um homem do campo, né? Eu sou um urbanoide que percebeu que o campo era melhor e foi pro campo muito antes dessa onda que está tendo, porque agora está tendo um êxodo urbano, né? As pessoas estão percebendo que é importante estar junto à natureza, né? Mas o Abelha foi porque uma determinada época, logo que eu me mudei para a zona rural, eu me associei a um amigo e nós começamos a criar abelhas. E assim fizemos durante, 5, 6 anos, né? Fizemos vinho de mel, produzimos geleia real, pólen, própolis, tudo aquilo. Criávamos as nossas abelhas, tivemos no máximo umas 100 caixas e chegou uma hora que eu percebi que eu estava fazendo a coisa de uma maneira muito comercial. E eu resolvi parar e vendi tudo. Eu falei assim, não dá, porque a gente tem que fazer a coisa porque ama, né? Aquilo se tornou comercial, eu falei assim, não quero mais, deixa eu fazer o que eu gosto. Que aí foi que eu fui para um lugar mais afastado, né? Mas, como eu já era conhecido por Chico Abelha, eu deixei ficar esse nome. Por quê? Porque eu conheço acho que 2 Chicos Abelha só, porque se você vai no YouTube, você dá um Google ali, você vai achar 2, né? E o outro mexe com cobra, não mexe com abelha. Então sou eu que mexo com Então o Chico Cobra. É. E assim, olha que interessante. A abelha tem o lado feminino, tem o lado da cooperação, porque abelhas trabalham sempre em conjunto, né? Uma abelha sozinha não sobrevive, né? Tem poucas abelhas espécies de abelhas que trabalham sozinhas, mas essa abelha que eu criava é a abelha europeia. É aquela que tem a lista amarela e preta. Ela é uma comunidade, né? Então é assim, aquele espírito de trabalhar junto. E tem umas coisas interessantes, tem umas teorias que as abelhas, elas são tão perfeitas, elas já têm essa forma, essa sim, há milhões de anos, como os besouros, as baratas, as formigas, elas não estão evoluindo igual ao ser humano. Então alguém disse, né, um filósofo, disse que talvez tenha vindo de outro planeta já prontas aqui, porque elas são muito perfeitas, elas funcionam muito bem. Uma pergunta de leigo, hein? Me desculpe aí a pergunta que eu vou te fazer. Essas abelhas que você começou a criá-las, você já tinha lá na roça? Ou foi comprada? Onde compra, onde busca? Porque são vários tipos de abelha, né? Não, mas eu criava só aquela abelha europeia, que é a Apis mellifera. Já tinha lá? Não, a gente pegava na natureza. Funciona da seguinte maneira. Ou você compra... Como é que funciona isso? Então, elas são criadas dentro... Para ser uma coisa mais racional, para você poder tirar o mel sem matar as abelhas, com mais produtividade, né? Você coloca em favos, assim, que são em quadros, né? E elas fazem os favos nesses quadros e depois você tira esses quadros com fumaça e tal e coloca numa centrífuga e depois devolve ali. É o mínimo de impacto que tem. Mas a gente pegava elas em cupinzeiros, em árvores. A gente nunca comprou abelha mesmo, né? Mas na natureza tem abelha. Existe a comercialização? Existe de rainhas selecionadas que tem mais mansidão e produtividade. Existe isso, sim. E essas abelhas suas, elas não iam embora, não? Então, porque o que acontece é o seguinte, as abelhas, elas funcionam em torno de uma rainha. A rainha ele tem um nome técnico, que é feromônio, que mantém a colmeia unida. Então, assim, ela vai soltando cheiros e isso vai dando as ordens para as operárias trabalharem. Então, assim, é uma coisa de louco. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre a vida das abelhas, porque é muito interessante o jeito que elas funcionam, sabe? É uma coisa que nem se fosse um relógio suíço. As formigas também? As formigas também trabalham também, assim, né? Também tem essa coisa,
Que obra maravilhosa de Deus, não? É coisa de Deus, porque você fala assim, se a gente conseguir chegar nessa perfeição, acho que a gente já está mais perto do divino, viu, cara? E você tirou muito mel? A gente tirou muito mel. Eu fazia licores com mel, fazia vinho de mel, produzia mel também, né? Agora você falou a palavra certa, você tirou muito mel, né? Porque tem gente que fala, você fez muito mel? Não. Quem faz são as abelhas. Se o apicultor faz mel, não é mel. Agora, eu tenho visto muitos vídeos do Chico Abelha, né? Essa figura maravilhosa que está com a gente aqui. E você também se envolveu ali na culinária, né, rapaz? Tem cada prato ali que você... Você mesmo que inventei. Inventou? Então, eu falei pra você, eu não gosto de copiar nada. Então, como que eu cozinho? Eu olho a horta, olho a geladeira, olho o jardim, vejo o que tem, o que tá bonito. E aí eu vou fazer. Eu não penso na comida, falo assim, hoje eu quero fazer isso, então eu preciso comprar o que no supermercado? Vou lá e compro. Não, é o contrário. Eu vejo o que está disponível e vou fazer com o que está disponível. Eu acho bem mais simples. A senhora entendeu também a qualidade de vida desse homem aí? Você vai fazer um prato, que nem o Luiz vai fazer um prato, não, eu vou ter que ir lá no supermercado comprar uma especiaria disso, uma especiaria daquilo. O homem sai no quintal e fala, o que eu tenho para hoje? Então, assim? é isso mesmo. Agora você falou uma coisa importante. Existem centenas de plantas que são comestíveis que não tem na feira, não tem no supermercado para vender. Essas plantas são plantas, a maioria delas são rústicas, você precisa apenas deixar que elas floresçam e proliferem ali, não exige grande cuidado, como a taioba, o caruru, a serralha, crepe do Japão e ora pronobis, e tem uma infinidade de plantas aí, né, que estão disponíveis e são muito saudáveis, na verdade. Eu conheço uma planta, uma especiaria, que você pega o saquinho, né, abre, esse comercializado mesmo. Sim. Você não sente absolutamente nada lá, não sei como é que ele trabalha lá no alimento. Mas eu estava em Santa Branca, na prefeitura, e eles estavam cortando o pé dessa planta. Eu falei, me dá uma... Não é manjericão? Manjericão. Porque o manjericão de saquinho não cheira nada. É o manjericão. Você falou e estava aqui, ó, já. E aí eu trouxe lá umas 2, 3 mudas de manjericão e coloquei no carro. Chico, aquilo ficou cheirando manjericão um mês. E é uma delícia. Aí você pega aquele pé, deixa de cabeça para baixo ali na sua cozinha e vai usando. E a hora que você vai fazer uma carninha ali, você tira uma folhinha, joga lá no meio, né? Desse jeito mesmo. A mesma coisa é um outro também, que você pega 2 folhinhas, joga no alimento ali, no feijão, joga na Não é o louro, né? O louro. Aquilo muda totalmente o paladar, muda né? o sabor, Então é o homem que sai no quintal e fala, o que eu vou fazer hoje? E assim, ó, eu saio na vida também assim, viu? Porque eu te falei, eu não sei onde eu vou estar morando amanhã, eu não sei, hoje eu faço vídeos, estão no YouTube, né? Mas eu não sei, pode ser que amanhã vai acontecer uma calamidade que não tem mais internet, porque pode acontecer, né? Um colapso, um blackout, e aí meus vídeos já acabaram, e o que eu vou fazer? Quantos vídeos, quantas entrevistas que você já fez até hoje com o Homem do Campo e mostrando aquela maravilha toda? Por volta de 2000. 2000? Eu nem sei como eu consigo fazer isso, mas eu já encaro que é uma missão, porque eu não sabia filmar. Eu saí desse mato que eu falo que eu morava, que não tinha luz, que não tinha... Aliás, tem um vídeo, se você quiser achar, tem um vídeo de quando eu morava nesse lugar. É documentário sobre Chico Abelha. E fui para o mundo, descobri que existia internet, isso foi em 1997, então fazem 13 anos, né? Eu tinha um celular, que era aquele celular que não tinha nem touch, nada, e descobri a internet. E quando eu descobri a internet, eu falei assim, puxa vida, isso é minha ferramenta. Porque eu esqueci de falar, e você também me perguntou, eu tinha um programa de rádio. Eu ia falar em Você ia falar agora. Lobato, isso né? aí. Então... E eu gravava com um gravadorzinho que era desse tamanho, que a fita cassete era desse tamanhinho, gente. E eu fazia entrevistas com as pessoas e colocava música popular brasileira que dialogava com o que o caipira falava. Só que eu não fazia edição, porque nem tinha condição naquele tempo. Então eu marcava no gravador que ponto que era, então eu botava a música e ia correndo para o próximo pedaço da entrevista, né?
E quando eu descobri a internet, eu pensei, puxa vida, eu posso fazer isso para o mundo. Eu não preciso fazer para a Rádio Pirata de Monteiro Lobato, para só aquele público local, né? Então parece que era uma coisa que estava me esperando lá, a internet. E como eu disse, pode ser que a internet não exista mais, ou modifique, ou eu resolvo fazer outra coisa, eu não sei. Bom, você já percebeu que ele tem uma voz muito bonita, né? E eu ia fazer essa pergunta mesmo do radialista Chico Abelha na rádio de Monteiro Lobato. Tem aí no vídeo, ouvi, fala bem, tem um bom gosto musical. Mas depois do comercial, nosso intervalo, nós vamos falar com o Chico Abelha, ator, porque tem filme na jogada aí também, né? Tem filme do homem aí. Então nós vamos saber desse filme no nosso próximo bloco. Vou mostrar para vocês, eu não, né? O programa vai mostrar um trabalho feito pelo Chico Abelha aí, fazendo como fazer farinha. É isso? Farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca. Ou de milho, tem as duas. Isso. Não sei qual então que você vai escolher. vamos aprender um pouquinho, vamos ver como é que faz a farinha e já nós voltamos aqui no Pense Nisso. Aí você já joga outra. Já vai outra. Porque a calma não vai ficando na beira pra ela ir escutando, sabe? Porque ela não tá terminada ainda. Legal, estamos de volta aqui no Pense Nisso, hoje com mais um convidado especial, convidado número 181, um ano, ouvindo personalidades aqui e temos recebido muitos e-mails elogiando os nossos entrevistados, os assuntos que são abordados. Aqui nós já falamos de esporte, segurança, saúde, nossa, tanta coisa que nós já conversamos aqui. E hoje estamos aprendendo um pouco sobre a natureza, com esse homem que vive a natureza 24 horas por dia, o nosso querido Chico Abelha, que todos conhecem, né? Tem uma vida todinha dedicada à natureza. No bloco anterior, ele falou sobre o trabalho na rádio de Monteiro Lobato e depois ele desenvolveu esse trabalho aí pela rede social e hoje está pelo mundo, né? Se você quiser saber mais do Chico Abelha, quiser ver como é que faz farinha, como lida com a horta, carro de boi, tudo, clica lá no Google, Chico Abelha, vai aparecer milhares de vídeos ali, produzido por esse homem, que também tem filmes aí na sua vida, né? Ator também? Dirceu, eu deixei você falar, deixei você perguntar, eu não te... Mas não sei de onde você tirou isso que eu sou ator. Mas não tem um documentário sobre o Chico Abelha? Tem, mas o documentário era sobre a minha vida, eu não precisei atuar, eu precisei simplesmente ser eu mesmo. Sim, mas você estava trabalhando no vídeo ali, estava mostrando o seu conhecimento, né? Eu acho que eu sou um bom comunicador, né? Um bom comunicador da alma humana e também um comunicador para mostrar modos simples de viver a vida, né? Tanto que seja na culinária, seja na construção de casas, na jardinagem. E assim, através dos meus personagens, de uma certa forma, eu dou voz àquilo que eu acredito, né? Mas ator, não. Eu posso até ter esse jeito meio, sei lá, cômico, né? Não Bom, sei mas peraí, como mas para uma pessoa que já fez 2.000 entrevistas, e cada entrevistado é diferente um do outro, né? Você tem que ser um pouco de ator também, né?
você é. Sim. Suas entrevistas são muito boas. Né? Nesse sentido, eu entendo o que você está falando. Eu sou meio psicólogo, sou um bom ouvinte. E, claro, a gente tem que... Eu só estou no... Vamos dar razão para ele. Eu consigo copiar o sotaque do entrevistador. Né? Pronto, então aí você está certo, né? Eu faço isso com facilidade. Eu acho que isso foi uma coisa que eu até fui incentivado pela minha mãe, que a minha mãe também faz isso. Ela está conversando no telefone com alguém, se ela está falando meio italianado, eu sei com quem ela está falando. Se é caipira, eu sei que é com outra pessoa, né? E isso é natural na gente, né? Que aproxima mais a pessoa. Exatamente. Você que é entrevistador, você sabe que isso abre. Chico, nós tivemos aí um momento em que havia um êxodo do campo para a cidade, né? As pessoas estavam abandonando o campo e vindo para a cidade grande, né? Para a área urbana. Isso tem acontecido ainda com essa pandemia toda e do jeito que o mundo está caminhando, as pessoas estão retornando lá para suas bases, retornando lá para a zona rural? Então, Dirceu, isso depende da região, sabe? Aqui na nossa região, por exemplo, o Vale do Paraíba foi formado muito pelo pessoal do sul de Minas, que desceu para cá quando aqui se industrializou muito antes de lá, que lá ainda está muito incipiente a industrialização. Mas aqui na década de, 30, 40, já estava atraindo mão de obra de sul de Minas. Então, aquele cara que tinha que acordar 4 horas da manhã e ficar até de noite trabalhando e para ganhar de repente o sustento dele e sobrar um pouquinho para ele comprar uma roupa, um sapato, qualquer coisa. Essa pessoa que não era nem alfabetizada, ela veio trabalhar na Ericsson, veio trabalhar na GM, veio trabalhar na Rodia, e isso foi forte em um momento. Mas assim, a partir do começo desse século, muitas pessoas que vieram já começaram a voltar e já começaram também a avisar os outros que assim, aqui não é o melhor lugar do mundo. Você pode até ganhar dinheiro, mas a melhor vida está lá. E hoje, está lá no campo, né? E hoje, assim, de 10 anos para cá, eu converso com muito jovem que já nem quer vir para a cidade, porque eles sabem que ele já tem uma vida de qualidade lá. Por quê? Principalmente aqui na nossa região, que tem turismo e que tem casas de pessoas da cidade. Porque essas pessoas que estão na roça, elas podem continuar tendo o estilo de vida delas, que é criar uma galinha, um porco, plantar um milho, uma abóbora, e podem trabalhar para o turista e ganhar muito bem. Aí por que eu falei que depende da região? Porque assim, você vai para uma região mais afastada, onde não existe esse turismo, onde não existe a possibilidade de outra coisa, o cara vai querer ir para a cidade porque ele está sofrendo ainda lá, e muitos com a ilusão de que na cidade ele vai ter uma vida melhor. Claro, eu estou falando ilusão, mas para uma pessoa que saiu, que estava quase passando fome, chegar na cidade pode ser um porto seguro por um momento, mas com o tempo a maioria deles quer voltar. É o que eu percebo. Agora, com essas belezas todas que você convive diariamente, né, em São José, aqui na região, cachoeiras, enfim, tanta coisa bonita que você vê, como é que é o turismo? O turismo está mal explorado, tem muita coisa que não está sendo mostrada? Então, Dirceu, o meu trabalho, e não intencionalmente, atraiu muitas pessoas para comprarem, para viverem, para fazerem um turismo na região, né? Eu não sei muito bem como está o turismo, porque na verdade eu não presto muita atenção nessas coisas. As pessoas me perguntam, você conhece isso, conhece aquilo, me fala de pousada, eu não sei essas coisas. Eu conheço o caipira da roça. Mas se você pergunta se o turismo está mal explorado, pelo caipira da roça está mal explorado, porque ele podia ganhar muito dinheiro simplesmente atraindo o turista para conviver com ele ali, passar um dia, sem modificar o modo o que ele está fazendo, né? Nesse sentido, sim. Mas o caipira, a autoestima dele... Então, e esse caipira da roça que você está falando, ele produz também para comercializar? Nem todos. Nem todos? Nem todos, não. Nem todos. Mas ele gostaria de produzir para comercializar ou não? Existe uma variedade de hoje, porque antigamente era mais assim, tinha os ricos e tinha os pobres. Agora tá muito variado.
Eu digo isso porque nós temos aqui os Ceasa, que fica em Eugênio de Melo, e toda a produção de legumes e hortaliças vem do Cinturão Verde de Mogi das Cruzes, não é mesmo? E nós temos aqui uma zona rural riquíssima, né? Será que esses produtores eles conseguem colocar os seus produtos lá no Ceasa ou tem dificuldade? Você sabe como é que funciona isso? Então, se você tem uma certa escala maior, se você produz bastante, o Ceasa é adequado. Mas se você produz pouco, é melhor você vender para os vizinhos. E aí já um passo a mais eles já deram. Eles estão produzindo orgânico. E aí você vende por um preço diferenciado, para um público diferenciado, e o público vai buscar na sua propriedade. E isso já está acontecendo. Nisso eu dou força para as pessoas simples da roça, alguns até analfabetos, e que estão produzindo uma matéria-prima de qualidade em pouca quantidade, mas que está atraindo gente de ir até outras cidades para ir buscar lá. Isso já está acontecendo. E eu acho que é o melhor caminho. Sim. Fique pequeno. Porque se você cresce, a coisa já tende a se descaracterizar. Você perde aquele contato que você tem com a terra, você vai ter que ter empregados, o negócio... Eu prefiro sempre o pequeno. E acho que até para planejamento urbano, é muito melhor que as coisas sejam pequenas. Porque fica mais fácil você lidar com o dono da propriedade do que ter aquele empregado. É complicado. Eu vejo assim que tudo que é grande... já gera um pouco mais de problemas para a sociedade. Chico Abelha hoje mora onde? Eu moro em São Francisco Xavier. Chico, o que você mais gosta de fazer nessa sua vida? Filmar. Filmar? Na verdade, eu gosto de filmar e entrevistar. O pessoal reclama muito que eu fico focado na pessoa, né? Por que você não mostra a natureza? Porque eu sou encantado com a alma humana, com aquilo que a pessoa fala de dentro dela. E é o que acontece nas minhas entrevistas, né? A gente cria um espaço onde a pessoa se sente segura para falar coisas que às vezes ela nunca falou até para o filho, para o pai, né? E ali na entrevista ela fala. E isso eu gosto de fazer. Eu tenho esse dom e quero continuar fazendo isso aí até o momento que se apresentar outra oportunidade melhor ou eu já não estiver mais vivo. Não pare não, porque é muito bom ver as suas entrevistas, conhecer bastante aí do que você mostra em relação à zona rural, à roça, ao caipira. Isso é muito legal. Eu tenho assistido, sou seu fã. Obrigado. Sou seu fã mesmo, cara. E são matérias muito bonitas, né? Chico, vamos conhecer um pouquinho mais o Chico Abelha, né? No quarto bloco, então? Então, antes de conhecermos um pouco mais do Chico Abelha, vamos ver como é que faz pamonha? Vamos, Luiz? Então, fique ligado. Hoje nós estamos conversando com o Chico Abelha. Chico Abelha, que é um homem da natureza, vive em São Francisco Xavier. Tem mais de 2.000 vídeos feitos. Você pode entrar no Google, YouTube, você vai ver os vídeos do Chico Abelha, essa figura tão importante aqui para a cidade e para a nossa região. Então, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais a intimidade do Chico Abelha, mas antes disso você vai aprender a fazer uma pamonha. Já voltamos.
Só pra mostrar que eu tô trabalhando, que o povo fala que sou preguiçoso. Ah, Tá parecendo eu aí, não? tá. Mas o povo não mente, não. Não mente, mas eu quero desmentir eles A agora. voz do povo é a voz de Deus. Não tem gastando milho aí. Dancei já. Contra isso aí não tem argumento, né? Dá uma olhada pra ver, não catei nada. Então, antigamente quando não tinha essas bacias, fazia onde? Na gamela de madeira ou não? Ah, eu acho que é, né? Você lembra, Lano? Não lembro, já tinha taxa, essas coisas, tá? Já tinha tacho de metal? Mas cozinhava na lata. Já na lá. A de 18 litros. Ah, cozinhava na lata de 18 litros. É. E essa lata que a penha pôs a adequada, tá? Adequada, né? É. Aí ponha 2 tijolinhos na TV, ele fazia isso. Ah, botava 2 tijolinhos e botava fogo embaixo. Né? É. Só fica fininha a massa ali embaixo, né? Aí tem gente que ainda bate isso aqui no liquidificador. Essa massa. Nossa! Ah, e lava com mais... Aí ele vai ficar, aí passa de novo aqui. Vai pôr no leite, entendeu? Vai pôr no leite pra lavar. É. Só botou só aquela canequinha de banho, aquela ali pequenininha? Não, eu pus 3 colheres de banho 3 colheres de sopa. de sopa. E agora o açúcar. Agora o açúcar. Açúcar que tem que pôr bastante, né? É, não sei. Eu vou ter doção. Senão o povo reclama, né? Não, não tem açúcar. Ali naquela panela é de sal? Aquele é pra fazer de sal. Aquele eu vou arrumar de novo, eu vou temperar ele. E aqui nessa aqui? que Esse é? aqui é o bolo. Ah, vai fazer bolo? É. Ah, mas já botou o tempero no bolo também, não? Não. Não, ali ainda não fez nada. Não, não tem nada não. É bom que ajuda a emagrecer. Gente, só a cor dessa pamonha já dá vontade de comer, porque parece até, quem não entende, né? Tem uma anilina aqui, É. porque o milho não era dessa cor. O milho era mais branquelo, né? É. Nossa, que delícia. E não tá doce, Não né? tá doce? Não. Tá uma delícia, tá no ponto, como diz o povo mineiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu como pamonha que vende na feira lá em São Paulo, não tem nada a ver com isso, gente. Muito bem, voltamos aqui para o quarto e último bloco do nosso Pense Nisso, e do terceiro para o quarto foi: você vai aprender a fazer pamonha. Se você não aprendeu, porque foi muito rápido, entre no YouTube e coloque lá Chico Abelha Pamonha. Pamonha. Aí tem toda a explicação como é que você vai fazer uma pamonha. Se fizer, se quisermos servir, traga aqui na TIC TV, nós vamos ficar muito felizes, né? Bom, hoje conversando com o Chico Abelha é o Francisco José Lacaz Ruiz, esse homem da natureza, esse homem do campo, gosta de mexer na terra, na roça, plantação, flores, enfim. Você ouviu tudo que ele contou aqui nesse programa aqui e com certeza, assim como eu, você também se encantou pela vida que esse homem leva junto à natureza. Chico, o que São José dos Campos representa para você? São José dos Campos é minha terra natal, né? Eu tenho um carinho pela cidade. Até porque apesar de morar em São Paulo, meus avós moravam aqui e eu passava férias aqui. Então eu vi essa cidade crescer. Eu andei por Rua Paraibuna de terra, né? Eu conheci essa cidade muito menor, muito mais interiorana, porque hoje não dá para falar que é interiorano aqui, a não ser que você vai em Santana, é Alto da Ponte. Ali ainda é, né? A Vila Maria ainda tem alguma coisinha assim. Mas eu tenho um carinho grande pela cidade, tanto que eu tô aqui ainda, né?
apesar de minha mãe estar morando aqui, meu irmão morar aqui, eu gosto da cidade. E tenho, isso é engraçado, né? Eu tenho projetos de fazer coisas aqui na cidade. Porque na minha cabeça não tem um projeto, só tem vários. Então, se em algum momento aparecer a oportunidade de trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Porque parece que aqui é minha casa também. E olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando de São José dos Campos. Um dos primeiros vídeos que eu fiz foi do covo de pesca. Você sabe o que é um covo de pesca? Covo de pesca? É uma armadilha de bambu que tem mais ou menos esse formato, né? De um cone. E tem um cone invertido dentro com uns espetos assim, então o peixe entra e não consegue sair. E essa é a armadilha. O homem que faz essa armadilha, ele mora na beira do Rio Paraíba. Se não tivesse sinal de trânsito, a 5 minutos do centro da cidade. E ele mora num lugar que para mim é melhor que qualquer condomínio de luxo aqui em São José dos Campos. Porque está na beira do rio, ele tem natureza, ele tem a comida dele ali, ele planta também ali. E a paisagem que ele tem é linda, né? Então São José ainda conserva, e tem isso e tem o banhado, né? Esqueci de falar do banhado. Então São José tem essa coisa de misturar a natureza dentro da cidade. É uma cidade bem planejada, isso eu reconheço, porque é muito mais limpa e assim, bem sinalizada do que outras cidades. Uma bonita cidade, né? Tem a sua beleza, né? E tem muito caipira aqui. Eu gosto disso. E você, Chico, quando você vai fazer um cafezinho, você liga aquele fogão elétrico, é isso? Eu não faço café, eu faço chá. Seu chá, é num fogão elétrico? Não, então, as minhas casas, de preferência, tem que ter fogão a lenha, porque... Então tá aí o ator, porque eu vi você no filme preparando ali um almoço, né, no fogão de lenha. Tá certo, Tem umas lenhas ali e tal, e tinha alguém filmando, e o ator tava ali preparando, colocando... a lenha, né? Então, ator. É verdade, Por isso que eu estou caçando com você sobre o fogão elétrico, né? Então, eu falei que toda casa minha tem que ter fogão a lenha, e eu tenho uma característica também. Eu já não quero ter mais coisas, então eu estou alugando. Os lugares que eu moro, eu alugo. Eu acho muito mais simples, e até uma sugestão que eu dou para as pessoas que querem ir para a zona rural e pensam que tem que juntar um dinheirão para comprar uma propriedade. Hoje em dia existe essa modalidade de aluguel, que se chamava arrendamento, comodato, né? Mas é um aluguel, na verdade, né? Você é um homem religioso, Chico? Eu sou. E aí eu preciso explicar um pouquinho para você isso aí. Eu sou batizado, né? De origem católica e tal. E em determinado momento eu caí fora, porque não me encaixava naquilo que estava sendo oferecido, nas missas e tal. Quando eu, depois dos 50 anos, comecei a fazer esse trabalho de ir para o campo, entrevistar o homem do campo, eu redescobri a religiosidade através da fé do homem simples. E foi aquilo que me tocou numa Folia de Reis, você escutar... Eu gostaria que terminasse, né, se puder pedir para o Luiz colocar no fim, uma Folia de Reis, porque aquilo é muito bonito, é uma melodia triste e alegre ao mesmo tempo, e que toca a gente de um jeito que é inexplicável. Mas você vê a fé daquelas pessoas que cantam desafinado no fim do ano, né, cantam para Santos Reis, aquilo me faz chorar a cada vez que eu escuto. É muito bonito mesmo. E na região norte da cidade essa tradição continua ainda, né? Santana, que você falou, aquela região toda, né? O pessoal não sabe, mas aqui tem mais de 10 grupos de Folia de Reis que percorrem, né, entre o Natal e o Dia de Reis, que é o dia 6, eles percorrem as residências cantando para os presépios. É muito bonito. A Congada também é muito bonita, né? Congada, Moçambique. Moçambique, é muito bonito. Você tem algum hobby? Olha, eu acho que eu vou falar... Além de filmar, né, claro. Então, porque eu gosto demais de filmar. Então, quando eu não estou fazendo nada, eu vou na Netflix e assisto algum filme. Eu pego alguma série de policial, eu gosto das séries estrangeiras que mostram outras culturas, né? Tem séries dinamarquesas, tem séries árabes, russas, então aí eu viajo através daquilo ali. Bom, é normal no programa eu perguntar para os meus entrevistados como é que ele é na cozinha, né? Então você, eu não vou nem perguntar porque você é um mestre, né?
Agora, para aquela senhora que está nos assistindo, aquele senhor, dá uma receitinha rápida e básica aí para um alimento saudável. Saudável? É uma que eu estou querendo fazer, assim. As pessoas que trabalham fora, né? Seria legal elas terem, assim, arroz integral, sem tempero. Você cozinha ele e deixa na geladeira. Aí você cozinha grão de bico, ou ervilha, ou lentilha e deixa também ali guardado na geladeira. Isso é para uma refeição rápida. Aí você pega um legume, né, que pode ser um chuchu, pode ser uma berinjela, pode ser uma abobrinha, refoga com cebola. Se você quiser, você joga um ovo dentro e no fim você joga a lentilha e o arroz. E assim, isso você tem uma refeição super rápida, né? Em, sei lá, em 20 minutos você já faz o seu almoço ali e os restos dos 45 minutos você pode até responder e-mail na internet. Deve ser bom demais, hein? Você é um homem viajado ou não? Pois é, eu tenho isso em mim, eu gosto muito de viajar. Eu adoro outra cultura. Assim, se eu for para Cunha, por exemplo, eu já percebo o sotaque do pessoal de lá é diferente do sotaque caipira daqui. Então, assim, você fala para mim Japão, assim, Egito, França, o Esquimó, eu quero conhecer. Eu gostaria, se eu tivesse tempo nessa vida, de ir registrar a cultura deles. Então, eu cheguei a viajar, fui para a Ásia, fui para a África, fui para a Europa, fui para a América do Norte, um pouquinho aqui na América do Sul, mas eu não fazia esse trabalho ainda. Então, foi num outro tempo. Porque esse trabalho que eu faço faz o quê? Menos de 10 anos, né? Que eu estou registrando mesmo. Uma viagem interessante que você fez, um lugar marcante que você esteve. Para a Grécia. A Grécia, eu sonhei com a Grécia. Eu devia ter, sei lá, 20 e poucos anos. E quando eu cheguei na Grécia era do jeito que eu tinha sonhado, né? E assim, parece que lá era a minha casa já. Eu vivi na Grécia num povoado que devia ter 15 casas. Eu ajudava a colher azeitona, ajudava a colher tomate. E olha que interessante, assim, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Isso foi em 1989. E assim, tinha telefone. O vilarejo tinha um telefone. Então, assim, às vezes a gente ia pro telefone para falar alguma coisa. Eu não falava grego, mas a gente se comunicava, né? Eu aprendi a falar. E assim, quando eu chegava na casa da pessoa, a pessoa colocava, assim, um pouquinho de pinga de raqui, que era a pinga de uva deles lá, um pratinho com uva passa e castanhas, e era aquela vovó, assim, que era a mesma vovó que tem aqui no nosso interior. Então, assim, o mundo é uma casa, a gente é uma família, sabe? Nós somos muito parecidos. Quando a gente vai para a zona rural, a gente encontra isso, né? E assim, isso me fez sentir que o planeta Terra é nossa casa, e eu posso estar bem em qualquer lugar. E mais que isso, que qualquer pessoa tem esse lado. Às vezes está adormecido dentro dela, né? Mas é isso que eu gosto de provocar nas pessoas. Mostra o seu lado bom, vamos compartilhar, porque de coisa ruim a televisão está cheia, né? Você tem algum ídolo? Pois é, já me perguntaram isso. Eu não tenho ídolo assim que tem nome, mas o caipira da roça, aquele homem que sabe produzir seu alimento, que sabe construir sua casa, que sabe caçar e que se acabar tudo que a cidade oferece, ele vai sobreviver, esse é meu ídolo. Pessoas marcantes na sua vida? Essa aí eu não sei responder, não. Pessoas marcantes... Todo mundo, enquanto... Você é a pessoa mais importante para mim nesse momento, porque eu estou aqui com você, você entendeu? É isso que eu sinto. Talvez é por isso que eu consigo fazer umas entrevistas interessantes, porque eu estou presente naquilo que eu estou sentindo você aqui agora, né? Você está mandando uma coisa para mim que eu estou recebendo e estou te dando de volta. E estou agradecendo porque eu falei assim, quem que vai me entrevistar? Eu não sabia quem que era, né? De verdade. E eu gosto disso, né? Então, é isso. A pessoa mais importante é aquela que está comigo nesse momento. Legal. As duas últimas perguntas. Chico Abelha, você teria uma semana do seu futuro para trocar por 5 minutos do seu passado.
Nesses 5 minutos você estaria onde fazendo o quê? Cara, talvez no alto de uma montanha, que não tem ninguém em volta, só tenha eu, talvez um pássaro, um condor passando assim. Eu vou estar vai ter uma barraquinha, né, porque vai estar muito frio. É nesse lugar que eu queria estar. E uma grande saudade? Grande saudade? Ah, dos meus familiares, né? Meu pai, meu avô, minha avó, minha irmã que já se foram. Esses são minhas saudades. Obrigado. Chico Abelha, muito obrigado por essa entrevista. Fiquei mais seu fã ainda. Nossa, que bom. Tá? Uma entrevista maravilhosa, tenho certeza que o senhor e a senhora gostaram do bate-papo de hoje com o Chico Abelha, esse homem que trabalha pela natureza, vive a natureza e nos deu uma aula aqui sobre o meio ambiente, sobre plantas, enfim. Posso falar uma coisa? Pois não. A natureza não é só fora, a natureza começa aqui dentro da gente. A gente faz parte da natureza. É isso que a gente precisa lembrar. Tá bom? Obrigado, Chico. Obrigado a vocês. Então, o papo de hoje foi com o Chico Abelha, aqui no nosso Pense Nisso. E eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Pedir para o Luiz finalizar o nosso programa com a Folia de Rei, que foi o pedido do nosso Chico Abelha, nesse programa especial de hoje. Pense Nisso aqui na Think TV. Amanhã, 11 da noite, 10 da noite, estaremos de volta aqui com mais uma entrevista, mais um entrevistado interessante, como foi Chico Abelha, na noite de hoje. Muito obrigado e até lá.